Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes aqui em Azul, Argentina. É para mim uma bênção e grande privilégio estar com vocês para compartilhar com vocês, nesta ocasião, uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. E sob o tema o mistério do Verbo que estava com Deus e era Deus, e é Deus, para o qual queremos ler em São João capítulo 1, versículo 1 em diante, onde nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assento, tenham a bondade. O mistério do Verbo que estava com Deus e era Deus e continua sendo Deus. É do qual vamos falar, o mistério do Verbo que estava com Deus e é Deus. Esse é o maior mistério da Bíblia. E quando se fez carne 2000 anos atrás, o conhecemos pelo nome de Jesus. Esse foi o mistério da primeira vinda de Cristo. Foi a vinda do Verbo que estava com Deus e era Deus e continua sendo Deus. E São Paulo nos disse, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Sem contradição, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, Deus, o Verbo, foi manifestado em carne, o conhecemos pelo nome de Jesus, o qual realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Agora vejam para que o Verbo se encarnou, se fez carne. Vejam para que Deus veio manifestado em carne humana 2000 anos atrás,
no véu de carne chamado Jesus, ou qual era. Esse véu de carne, um operário da construção, um simples jovem carpinteiro de Nazaré, mas tinha nascido em Belém da Judéia, porquanto Maria era descendente do rei Davi, e José também, sendo descendentes do rei Davi naquele censo que o rei ordenou realizar, todos tinham que ir à cidade da qual vinha a ascendência deles. Portanto, José e Maria tiveram que ir a Belém da Judéia, porque seus ascendentes, Davi e também Jessé, eram dali. Agora vejam vocês como José e Maria são da casa de Davi, dessa família de Davi, dessa família real. E por isso tiveram que ir a Belém da Judéia, e como tudo opera para o bem, porquanto o Messias tinha que nascer em Belém da Judéia, chegou o momento de nascer e correspondeu nascer onde? Em Belém da Judéia. Agora, todas estas promessas que estavam assinaladas para a primeira vinda do Messias se cumpriram em Jesus de Nazaré, e por isso é identificado como o verdadeiro Messias que tinha que vir naquele tempo para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Agora, como pode ser possível que o homem no qual se cumpriram todas essas profecias fosse rejeitado pelo povo hebreu? Também falava a profecia que os edificadores, ou seja, o sumo sacerdote e os líderes religiosos do concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, sendo os edificadores espirituais do povo hebreu, sendo os que estavam encarregados desse trabalho, vejam, os edificadores rejeitaram ao Messias, rejeitaram a pedra mais importante, a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores rejeitaram, veio ser cabeça de ângulo. Vejam, a pedra principal, a pessoa principal do povo hebreu, sabe quem é? O Messias. E rejeitaram esta pedra em sua primeira vinda. Assim que os edificadores, conforme a profecia, seriam os que desprezariam, rejeitariam esta pedra. Ou seja, que não podem escapar os que rejeitaram esta pedra, os líderes religiosos, porque ainda até a profecia diz que seriam eles, ou seja, que a própria Bíblia assinala que seriam eles. E quando algo tem que acontecer, e está profetizado que vão rejeitar algo que Deus enviará, pois diante a direção do povo ou nação que vai rejeitar uma bênção de Deus, pois estarão líderes cegos que não entenderão e rejeitarão esta bênção. Ou seja, que não vai haver líderes que terão uma visão clara e um entendimento claro, mas líderes que estarão carentes da revelação divina. Somente terão um conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas não terão a revelação divina e, consequentemente, são cegos. Não importa o grau intelectual, não importa os doutorados em divindade que tiveram ou que tenham, são cegos. E vejam vocês, no tempo de Jesus, o sumo sacerdote
não cria que Jesus era o Messias, o rejeitou, disse que tinha blasfemado quando o próprio sumo sacerdote lhe diz: se tu és o Cristo, diga-nos já, e não nos turbe a alma. Mas para que ele queria que Jesus o dissesse? Para condená-lo. E Jesus diz: já lhes disse antes e não crestes. Desde agora vereis o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Ele disse todas estas coisas, e então o sumo sacerdote, em vez de dizer verdadeiramente é o Filho de Deus, disse: blasfemaste, é uma blasfêmia o que disseste. Rasgou seus vestidos, e não devia rasgar seus vestidos. Aí estava violando a palavra de Deus. E violou a palavra de Deus também ao rejeitar o Messias. Assim que vejam, um homem tão inteligente, tão sábio, o sumo pontífice, cego ao cumprimento da primeira vinda de Cristo. O sumo pontífice da religião hebraica, que era o que tinha a promessa da primeira vinda de Cristo. Para o último dia, para a segunda vinda de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo. E o povo hebreu verá a segunda vinda de Cristo no meio da igreja gentia. Mas os grandes líderes do cristianismo perceberão no tempo final do cumprimento dessa promessa? Ou estarão como estarão os grandes líderes religiosos do povo hebreu, incluindo o sumo sacerdote, o sumo pontífice do seu tempo, os quais estavam cegos à primeira vinda de Cristo? Agora, estamos vivendo no tempo final, no tempo em que, assim como 2000 anos atrás, o Verbo, que estava com Deus e era Deus, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, em um véu de carne chamado Jesus, um jovem, operário da construção, um simples carpinteiro de Nazaré. Agora vejam, lá não perceberam. Temos a promessa para o último dia da vinda do Verbo novamente. Em Apocalipse, capítulo 19, aí temos a promessa da vinda do Verbo para o último dia. E isto é muito importante, porque no último dia a humanidade estará vivendo em um tempo paralelo ao que foi o tempo da primeira vinda de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante, disse: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Esta é a promessa da vinda do Senhor para este tempo final. É a promessa da vinda do Verbo, que estava com Deus e era Deus. É a promessa da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo no último dia. E agora vejam o que disse o reverendo William Branham na página 166 do livro de citações com relação a este cavaleiro do cavalo branco que para o último dia estará na terra. Página 166, versículo 14 a 85 diz: agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo. E só recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. De onde? Do oeste. E o oeste é o continente americano.
E já na parte norte do oeste se cumpriu a 7ª era da Igreja Gentia. Deus se manifestou por meio do precursor da segunda vinda de Cristo na parte norte do oeste, ou seja, na América do Norte. E agora somente resta a América Central, a América do Sul e o Caribe para a vinda deste cavaleiro, neste cavalo branco, na manifestação final de Jesus Cristo no meio da sua igreja. Do oeste virá um cavaleiro e um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isto é correto, tão pronto quanto estivermos preparados. Vejam vocês, é uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E essa é a promessa de Apocalipse capítulo 19. O cavaleiro do cavalo branco que vem, e da sua boca sai uma espada aguda, e o qual vem no último dia. É a vinda do Verbo. Em Apocalipse capítulo 19, é a vinda do cavaleiro, do cavalo branco vindo de onde? Do oeste. O oeste é o continente americano, e a parte do centro, e a América do Sul e o Caribe é a parte onde não se cumpriram eras da igreja. E é a parte onde este cavaleiro estará manifestado, onde o Verbo, a palavra, estará manifestado no último dia. E por quê? É no oeste? Porque Cristo está construindo um templo espiritual que é sua igreja. E no templo literal que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu, a parte mais importante estava no oeste, e era o lugar santíssimo. E quando Moisés dedicou o tabernáculo, como também no tempo mais adiante, no qual Salomão dedicou a Deus o templo, a presença de Deus entrou no templo e em seguida passou ao lugar santíssimo e pousou sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, porque no lugar santíssimo estava o trono de Deus, o propiciatório sobre a arca do pacto. Ali estava a presença de Deus, e desde ali, Deus falava ao profeta Moisés todas as coisas que Deus queria que Moisés falasse ao povo. Esta é a parte mais importante do templo. Ali estava o Verbo, que estava com Deus e era Deus, estava ali manifestado nesta coluna de fogo. E agora, no templo espiritual de Cristo, Deus esteve construindo esse templo. Cristo esteve construindo, começou no Oriente Médio, lá na terra de Israel, esteve construindo seu templo. Temos lugar santo, desde o tempo dos apóstolos até aqui, ou para cá, sendo construído com pedras vivas, com seres humanos que creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e assim nasceram na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois a igreja de Jesus Cristo é o templo espiritual que Cristo está construindo. E tivemos as 7 etapas ou eras da igreja gentia, as quais correspondem ao lugar santo desse templo espiritual. E agora Cristo se move à América Latina e ao Caribe para chamar e juntar seus escolhidos e construir com eles o lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde o Verbo, a palavra, realiza essa obra
e onde o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 estará manifestado no último dia. Lemos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo com relação a esse cavalo branco e seu cavaleiro. Página 256, onde diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra, o verbo vindo, manifestado em carne humana. No último dia, isso será a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. E nos trará as bênçãos de Deus. Por isso é que a igreja, se encontrando nesse tempo, na era da pedra angular, que é a era de ouro, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, se encontra na etapa do oeste. A igreja se encontra na etapa que corresponde à América Latina e ao Caribe. Assim como a igreja em seu começo estava na etapa que correspondia lá na terra de Israel, e em seguida passou a etapa lá na Ásia Menor, e em seguida passou as 5 etapas na Europa, e em seguida passou a 7ª etapa, América do Norte, e agora passa a etapa da era da pedra angular, América Latina e ao Caribe. É um programa que Cristo estará realizando na construção do seu templo espiritual, templo que está composto por seres humanos crentes em Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo, e assim nasceram na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é seu templo espiritual. E agora podemos ver que Cristo está criando, está fazendo uma casa para Deus morar em toda a sua plenitude, um templo para Deus. E essa mesma casa é a casa de Davi, porque Deus levantaria casa a Davi, descendência, e essa descendência, vejam vocês, é o corpo místico de Cristo que vem por meio de Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, descende de Davi. E dessa linha do filho de Davi, Jesus Cristo, é que vêm os reis e sacerdotes que reinarão com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. O filho de Davi, Salomão, segundo a carne, representou a Jesus Cristo. E agora, por meio de Jesus Cristo, é que vêm os reis e sacerdotes, que reinarão com Cristo durante o milênio e por toda a eternidade. E Cristo é o herdeiro como filho de Davi ao trono de Davi. O arcanjo Gabriel, quando apareceu à Virgem Maria, disse que ela teria um filho e seria chamado Filho de Deus, e Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre. E de Jesus Cristo é que nós viemos por meio do novo nascimento, ou seja, que essa casa de Davi, ou descendência de Davi, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que vem por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês, Apocalipse capítulo 5, versículo 8 em diante, disse: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso,
que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam, quem são os que foram feitos reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra? São os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 6, diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora, podemos ver o que Cristo está fazendo. Ele está fazendo uma casa. Essa é a casa de Deus, o templo espiritual de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E são reis e sacerdotes, são herdeiros de Deus e co-herdeiros com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A tudo o que Cristo é herdeiro, também são os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E porquanto Cristo é o herdeiro ao trono de Davi, nós somos co-herdeiros com ele. Por isso reinaremos com Cristo sobre este planeta Terra durante o milênio. E todas as coisas do reino terreno que estará se vivendo no planeta Terra será dirigido, governado por Cristo e seus filhos, por Cristo e sua igreja. Vejam, somos reis e sacerdotes, ou seja, que todo o político estará sob a direção, o domínio, o governo de Cristo e sua igreja. Em palavras mais claras, de Cristo e nós. E porquanto somos feitos sacerdotes, também tudo o que tiver relacionado com assuntos religiosos estará sob a direção, o governo de Cristo e sua igreja, Cristo e nós. E toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. E essa revelação é a revelação que os redimidos pelo sangue de Cristo terão no último dia da segunda vinda de Cristo. Toda essa revelação da segunda vinda de Cristo será dada a conhecer a todos os habitantes que estarão durante o reino milenial. Assim como toda a revelação da primeira vinda de Cristo se esteve revelando durante esses 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui. E agora podemos ver o porquê. Ele vem nesse tempo final. O verbo que estava com Deus era Deus, e é Deus e será Deus sempre. Podemos ver porque ele vem como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 nesse tempo final. É porque vai realizar a obra de reclamação.
E sob esta obra de reclamação, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E agora, o mistério da vinda do Verbo, 2000 anos atrás, vejam vocês, foi a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo em carne humana, em um véu de carne que foi criado no ventre de Maria, onde Deus criou uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e foi formado, foi criado assim o corpo de Jesus. Era necessário um corpo criado por Deus, porque todo corpo que nascia desta terra já nascia contaminado com o pecado, e o sangue dos animaizinhos que eram oferecidos a Deus não tirava o pecado, mas que o cobria. Portanto, a plenitude de Deus, a plenitude da divindade não podia vir manifestada em um ser humano. O anjo do pacto não podia se fazer carne em toda a sua plenitude em um ser humano, porque todos estavam contaminados com o pecado. E mesmo que tivesse oferecido a Deus os sacrifícios pelo pecado, o sangue daqueles animaizinhos havia somente coberto o pecado, mas o pecado estava ali, mas coberto diante dos olhos de Deus. Se para aquele tempo o sangue de algum animaizinho tivesse podido tirar o pecado, pois o anjo do pacto teria vindo em toda a sua plenitude em um homem, no qual não tivesse pecado, mas que estaria limpo, livre de pecado, sem ter seus pecados cobertos, mas limpo de todo pecado, pelo sangue de algum sacrifício. Mas porquanto não se podia achar a nenhuma pessoa assim, foi necessária a criação de um corpo no qual pudesse vir em toda a sua plenitude manifestado o anjo de Jeová, o anjo do pacto. E assim foi. Deus criou esse corpo no ventre de Maria, nasceu em Belém de Judeia depois, e aí nesse corpo Deus esteve manifestado em toda a sua plenitude. Foi a manifestação da divindade em carne humana, a manifestação do Verbo feito carne, a manifestação do anjo do pacto, o anjo de Jeová que estava com Deus e era Deus, manifestado em carne humana, vestido de um corpo de carne humana, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Para o tempo do sacrifício de Cristo, os pecados dos que tinham partido, mas que tinham oferecido sacrifícios de animaizinhos a Deus, foram tirados esses pecados com o sangue de Cristo. E por isso puderam ressuscitar com Cristo quando Ele ressuscitou. E do dia de Pentecoste em diante, Deus esteve criando uma nova raça, a qual, por meio de crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, fica justificada como se nunca tivesse pecado. E Deus pôde se manifestar em toda a sua plenitude, no tempo em que Ele tiver programado. Pode se manifestar em algum desses redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E pode cumprir toda a promessa que Ele tiver feito ao seu povo. Para o tempo final, encontramos que o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus com seu corpo teofânico, assim como se manifestou por meio dos mensageiros de cada era, São Paulo e demais mensageiros, o reverendo William Branham, que foi o 7º mensageiro, neles esteve manifestado o Espírito Santo, o anjo do pacto, mas não em toda a sua plenitude. E
encontramos que falou por meio deles ao seu povo na dispensação da graça e para o último dia, para a era da pedra angular, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual é o mesmo Jesus Cristo, em e com seu corpo teofânico, se manifestará através do seu anjo mensageiro e nos dará a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Virá manifestado o anjo do pacto em carne humana em seu anjo mensageiro do último dia, assim como se manifestou em carne humana nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Se manifestou na porção correspondente a cada era e para o último dia se manifestará em seu anjo mensageiro, na porção prometida para o último dia, se manifestará em toda a sua plenitude, mas isso começará em uma forma progressiva. E quando Jesus Cristo tiver usado o seu anjo mensageiro em tudo o que está programado para este tempo final, e tiverem sido chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, em seguida Jesus Cristo adotará o seu anjo mensageiro. E aí, Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em toda a sua plenitude. E estará falando através do seu anjo mensageiro em toda a sua plenitude e fazendo coisas que antes somente foram vistas em Jesus e em seus profetas, mas que tudo isso já passou, já é história. E tudo isso é tipo e figura do que Deus fará, do que o anjo do pacto fará nesse tempo final. Também nos deu uma amostra por meio de cada anjo mensageiro. E através do reverendo William Branham nos deu umas amostras muito grandes sobre o que será o ministério do anjo do pacto, do verbo, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. Nos deu a mostra através do reverendo William Branham. E assim preparou o caminho para tudo o que fará o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o verbo em sua manifestação final através do seu anjo mensageiro. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um homem redimido pelo sangue de Jesus Cristo, que estará vivendo neste tempo final no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E estará sendo o instrumento de Jesus Cristo, para Cristo, por meio do seu anjo, falar à sua igreja e dar a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim chamar e juntar seus escolhidos nesse tempo final. E por meio do seu anjo mensageiro, Cristo estará cumprindo o que ele prometeu. Ele disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E agora, por meio do seu anjo mensageiro enviado, as revela. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, ou seja, que em breve deve acontecer. Vejam como é por meio do seu anjo mensageiro que Cristo e Espírito Santo se manifesta através de um homem, porque sempre ele usou um homem para se manifestar através dele e falar ao seu povo. Essa é a ordem divina, porque não fará nada ao Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas, seus profetas. Sempre terá um homem através do qual ele se manifestar. E agora, a revelação divina do verbo. O anjo do pacto, o anjo de Jeová. Jesus Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, é o mistério
que traz o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele vem com a revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo estará se revelando por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. Portanto, a revelação deste mistério, a revelação do mistério do verbo vindo no último dia sobre um cavalo branco como a neve, é o mistério da vinda do anjo do pacto manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Mas recordem que seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um instrumento de Jesus Cristo para este tempo final. Agora, depois que todos fomos chamados e juntados, e se tiver completado assim o número dos escolhidos de Deus, o número da igreja de Jesus Cristo, em seguida os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados, e então já estaremos no novo corpo. E haverá uma manifestação plena do Espírito Santo, uma manifestação plena de Deus no anjo do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, através deste ministério que estará operando Cristo, anjo do pacto, no meio da sua igreja. E esse é o mistério do último dia que seria revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo e daria fé à revelação para serem transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Este é o mistério que a igreja de Jesus Cristo obtém, revelado neste tempo final. São os que serão transformados e raptados, os que precisam ter a revelação do mistério, da vinda do verbo, a vinda do cavaleiro, do cavalo branco, de Apocalipse 19, capítulo 19. E diz o precursor da segunda vinda de Cristo que isso seria a vinda do verbo, a palavra encarnada em um homem. Viram o simples que é o mistério do verbo que estava com Deus e é Deus? Foi simples 2000 anos atrás, em sua vinda e manifestação em carne humana, naquele jovem operário da construção chamado Jesus. E será simples neste tempo final, na vinda do verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, manifestando-se em seu anjo mensageiro no último dia. Por isso foi que João, o apóstolo, quis adorá-lo, mas o anjo disse que não o fizesse, que adorasse a Deus. O anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que através do seu anjo, o verbo, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, estará manifestado em seu anjo mensageiro em carne humana. Viram o simples que é tudo? Agora, tudo sempre começa em forma simples. E em seguida vai passando por suas diferentes etapas até que Jesus Cristo adote o seu anjo mensageiro. E, consequentemente, virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, neste tempo final, dos que partiram e dos que estamos vivos. Agora podemos ver o mistério do verbo que estava com Deus, e é Deus, o qual se fez carne 2000 anos atrás em Jesus de Nazaré. E neste tempo final se fará carne, estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Este é o mistério da vinda do verbo para o último dia. E quando todos já estivermos com o novo corpo já transformados, então veremos nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado, porque teremos também um
corpo glorificado. Mas antes veremos a vinda do Verbo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Veremos a manifestação de Jesus Cristo, o anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro, chamando e juntando seus escolhidos. E assim tocando essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo falando ao seu povo, à sua igreja, neste tempo final, e chamando-os, e juntando-os, e preparando-os para serem transformados e raptados, ou seja, arrebatados ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês, dando testemunho do mistério do Verbo que estava com Deus e é Deus. Estava com Deus e era Deus e continua sendo Deus, porque é o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Verbo, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, vimos este mistério do Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual criou os céus e a terra. Era Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o qual em seguida se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. E para o último dia, Jesus Cristo com seu corpo teofânico virá à sua igreja, manifestado no meio da sua igreja, e estará manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, e depois adotará o seu anjo mensageiro. E quando for adotado, daí em diante, somente restarão os 30 ou 40 dias, quem sabe, um tempo muito curto. Mas aí nesse tempo tão curto, Deus estremecerá o mundo inteiro. Bom, vamos deixar isso quietinho aí, até que se complete o número dos escolhidos de Deus, e em seguida veremos a adoção que Cristo fará do seu anjo, e também adotará os escolhidos que estarão vivendo neste tempo, como também adotará os escolhidos que partiram, ressuscitando-os em corpos eternos. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.